Bom, terminei o banho do aero e agora a gente vai usar uma toalha de tamanho menor para secagem do aero, tá? Essa daqui é uma medida 35 por 50 do rótulo amarelo, ou seja, ela tem uma composição de 70% de viscose e 30% de poliéster. Tá. Então, primeiro, ó, tiro o excesso de água com as mãos mesmo, espremendo, processo normal no banho. Peraí, um pouquinho, aero. E agora vou utilizar a toalha de rótulo amarelo. Qual é o tamanho, Ana? 35 por 50. 35 por 50. E uma coisa super importante também, para o pet shop. Com as toalhas descartáveis, você consegue também fazer um controle melhor da quantidade necessária, né, Paulo? Sim. De uso de toalhas para o seu centro estético. Então, por exemplo, se você tem lá uma média de 400 banhos mês, você vai conseguir comprar, por exemplo, dessa, né, Paulo, 4 pacotes. Porque você sabe, você consegue fazer um controle melhor dessas toalhas. Sim. Um outro ponto super importante também é a questão do reuso dessa toalha. Vocês vão ver depois, né, que depois que o Paulo terminar esse processo, a gente consegue deixar essa toalha, descartar ela, né, num recipiente e no final do dia a gente consegue fazer a limpeza dessa própria banheira, ou utilizar no taxi dog, ou mesmo para fazer a limpeza na recepção, né, Paulo, Sim. do pet shop, muitas vezes, porque o animalzinho gosta, muitas vezes, de fazer xixi lá. Então, você consegue fazer um reuso pós no banho, né, Paulo? Isso é super importante, dessa toalha para outras atividades no seu pet shop. Então, e aqui eu estou utilizando toalha da Pratipet. A dica que nós damos, sempre utilizar a toalha de cima para baixo, tá? Então, começar aqui da parte de cima, e aí eu vou secando até para a parte das patinhas, que é como a água escorre, tá? E o legal é que você deixa o pelo super sequinho, ó, tá semi-úmido só, acelerando o processo de secagem, ou seja, vou usar menos secador, menos soprador e secador, menos energia elétrica, tá? E depois a gente ainda faz o reuso dessas toalhas para limpar o ambiente, limpar, como a Ana falou, a banheira, a bancada, a mesa. E olha aqui, ó, ó quanta água vai sair. Tá? E essa foi na primeira passagem, né, Paulo? Passagem. Não precisa torcer, basta amassar a toalha e amassar, não precisa botar muita força, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, Paulo, precisa... Não, não precisa. Ela expeliu a água, pode reutilizar no animalzinho mais uma vez, tá? E ele fica bem sequinho. E o legal é que a gente consegue limpar os cantinhos dos olhos, a orelhinha, o bumbum. Então, é bem bacana, facilita a vida. E depois que essa toalha estiver saturada, tá? Ela vai para o descarte, para o lixo doméstico e não gera tanta bagunça como as toalhas de pano. E aí você não vai ter o sextou todo dia, né, Paulo? Paulo, então conta para nós também um pouquinho como que foi a sua adaptação, né? Que você saiu da toalha de pano e começou a utilizar a toalha descartável. Bom, a toalha descartável entrou na minha vida por conta das exposições, onde eu transportava muita toalha de pano, né? E aí eu precisava de uma solução que facilitasse a minha vida no dia a dia. Então eu chegava a levar 60, 100 toalhas de pano dentro do meu carro e na hora de retornar para minha casa, eu tinha que retornar com aquelas toalhas sujas, com xixi, com sujeira, o cheiro não é tão agradável, né? E aquilo era um transtorno absurdo para mim. E hoje eu consigo levar até uma quantidade maior em um rolo, né? Um rolo de toalha de 45 por 80 vem 100 toalhas. Se eu quiser levar um fardinho também, vem 100 toalhas, né? E aí eu utilizo essas toalhas na exposição, descarto, não preciso retornar com as toalhas e facilitou minha vida e vi um grande avanço aí para o centro estético, né? Onde agrega muito valor, é mais higiênico. Então, uma toalha para cada animal, a gente evita qualquer tipo de contaminação de um animal para o outro. Então isso é bacana, os tutores gostam desse carinho, desse zelo a mais quando a gente tem dentro do centro estético. Bom, Ana, e assim, e no uso do dia a dia,
né, e com o trabalho que eu tenho com a Pratipet, a gente acabou descobrindo novos usos da toalha e Com foi chegando até a certeza. gente, né? Então, alguns que gostam de fazer as pinturas, tingimentos nos cães, acabam utilizando a toalha para fazer a proteção do animal, para não cair a tinta na região que ele não quer, né, Ana? Exato. Que mais que teve de feedback, assim, dos clientes? O retorno, né, Paulo? Porque a gente aprendeu muito. O Paulo está conosco desde o começo, então a gente vai aprendendo muito com o mercado, né, Paulo? Sim. Então, hoje, nós vendemos toalhas descartáveis da Pratipet, tanto para centro estético, que é o que a gente está fazendo aqui, Sim. né? Creches, Veterinários. clínicas veterinárias, porque ela também pode servir como um campo cirúrgico. Sim. Pet móvel, né? Porque tem muita questão da redução de espaço, né? Então, uma toalha descartável, imagina, ela vai vir, você tem 100 toalhas e um rolo, e ela já vem toda picotadinha, né? Temos espaços hoje em dia, né? Muitos restaurantes, tem o espaço de pet, então também esses lugares também estão se adaptando, né, à compra, né, do uso da toalha para fazer a limpeza. Então, são várias outras, né, estabelecimentos que estão também, né, fazendo uso das toalhas descartáveis da Pratipet.